Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Vamos dar aqui a nossa aulinha do Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, as regras das pessoas que aqui que estão trabalhando, né, e não são seletistas, passaram no concurso público. Assim, por este motivo nós estamos aqui nos preparando, né? Olha só, nós vimos nas aulas anteriores dos direitos, né, na verdade, perdão, dos deveres e das proibições dos servidores públicos, né, as proibições aqui, e os deveres aqui um pouco mais acima. Começamos também falando sobre o direito de petição. Agora vamos às penalidades, né? Na verdade, as responsabilidades que podem, inclusive, fluir concomitantemente nas esferas cíveis, criminais e administrativas. Né? Concomitantemente é uma palavra interessante, né? E significa ao mesmo tempo. Pode fluir algo que seja de indenização no juízo civil, de punição ali baseada na infração no administrativo e também criminal, né, pessoal? Criminal ali, tanto crime quanto de menor potencial ofensivo, tanto quanto crime tradicional normal, certo? Pode ser é, a circunstância que quer que seja, nós vamos ter a possibilidade de punir o cara concomitantemente nas instâncias civis, administrativas e criminais, correto? Bom, isso é a base, certo? E vamos lá, vamos aqui, o funcionário público é responsável por todos os prejuízos que nessa qualidade causar a Fazenda Estadual, por dolo ou culpa. Gente, também acho importante você ficar esperto com esse tal de dolo ou culpa, porque lá na lei de improbidade administrativa, lá só prevalece o tal do dolo, não é dolo ou culpa, tá? Aqui, obviamente, né, devidamente apurados, certo? Aqui você já tem um entendimento sobre o contraditório e ampla defesa. Então, o funcionário é responsável pelos prejuízos que ele causa nessa qualidade aqui, à Fazenda Estadual, que é, no caso, a administração pública do Estado de São Paulo. Você pensa aí no Estado em si, pensa em seus órgãos, né? Pensa, né, os órgãos do Estado de São Paulo, que é legislativo, executivo e judiciário. Estamos aqui no poder judiciário, estamos para a prova de expediente técnico judiciário, correto? Então, os órgãos da administração pública estadual, da Fazenda Estadual, são esses. Caracteriza especialmente a responsabilidade. Então, o que realmente é responsabilidade? A sonegação de valores e objetos confiados à sua guarda e responsabilidade, ou por não prestar contas, ou por não as tomar na forma do prazo estabelecidos nas leis, regulamentos, regimentos, instruções e ordens de serviço. Então, a pessoa com a sua respectiva desídia ali, ela vai ser responsabilizada. Lembrando e reiterando, pessoal, nós temos coisas interessantes aqui, tais como as instâncias independentemente de fluírem concomitantemente, o civil, o criminal e o administrativo. Daqui a pouco a gente trata um pouquinho mais sobre isso, inclusive mencionando que de vez em quando, né, o criminal influencia no administrativo, não por absorção por falta de provas ou por eventualmente uma prescrição, mas sim por inexistência do fato e negativa de autoria. Só para você voltar, fala, por que você mudou de assunto? Não mudei tanto de assunto, não. Só quero que você foque aqui que nós não estamos falando de crime aqui. Estou só dizendo que o funcionário ele é responsável pelos prejuízos que ele causa, e um deles é sonegar valores e objetos confiados à sua guarda. É um jeito ali de não respeitar as leis, os regulamentos, os regimentos, né? Regimentos são o regimento interno, né? Do Tribunal de Justiça. Qual que é? A regra interna do Tribunal de Justiça. Ele cria suas regras ali internas, né? As instruções, né? Ordens de serviço, regulamentos, os atos normativos primários, né? Que são as leis, e os secundários, que são as demais regras em si. Pelas faltas, danos, avarias e quaisquer outros prejuízos que vierem a sofrer, né, que sofrerem, perdão, os bens e os materiais sob sua guarda, ou sujeitos a seu exame ou fiscalização. A pessoa, às vezes, está cuidando de várias coisinhas ali, o cara trabalha num setor, no outro setor, e ele fica responsável por muita coisa. Né, pela falta ou inexatidão das necessárias averbações ou nas notas de despacho, tá? Guias e outros documentos da Receita, ou que tenham com eles relação, e por qualquer erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Estadual. Gente, o cara ele vai ser responsável por tudo isso, no caso de dolo ou culpa, né? A pessoa que fica responsável por averbar, eu sempre peço para que vocês foquem, né? Averbar é você escrever no canto de um papel alguma coisa específica em si. Quando você vai averbar a saída de um, enfim, de um sócio de uma sociedade, ou pelo menos ele tira uma licença específica, no caso, o sócio de uma sociedade de advogados, você averba ali no contrato social, no cantinho, fica escrito que ele está deixando de ser advogado por um período de tempo específico, ou qualquer outra circunstância relativa ao caso concreto. Tá? Averbar é escrever alguma coisa num canto ali de um papel, certo? É isso que é averbar. Assim como também nós temos outras expressões. Vamos compartilhar, vai, né? Ou por qualquer erro de cálculo ou redução contra a Fazenda Estadual. O cara, ele se equivoca ali em algum tipo de nota fiscal, né, na conferência de uma nota fiscal. Hoje em dia é tudo feito pelos sistemas, dificilmente um erro acontecerá, mas é possível que ele ocorra, tá? E o funcionário, mesmo de maneira culposa, ele será responsabilizado pelos prejuízos que ele causar à Fazenda Estadual. O funcionário que adquirir materiais em desacordo com disposições legais e regulamentares, um processo de licitação deveria ser realizado, por exemplo, será responsabilizado pelo respectivo custo sem prejuízo das penalidades disciplinares cabíveis. Olha só, independentemente da punição da lei de improbidade,
ele vai ser responsabilizado também, de acordo com o próprio estatuto, aqui nós temos essa previsão, correto? Então, olha só, o funcionário que adquirir materiais em desacordo com disposições legais e regulamentares, né, disposições legais do que? A lei de licitações, regulamentares, o decreto regulamentar executivo específico que está cuidando daquele procedimento de licitação não foi realizado de maneira correta, será responsável pelo respectivo custo, podendo-se proceder ao desconto de seu vencimento ou remuneração. Obviamente, ele acaba pagando ali com o seu próprio bolso. Nos casos de indenização à Fazenda Estadual, o funcionário será obrigado a repor de uma só vez a importância do prejuízo causado. Gente, de uma só vez. Vamos ver se existem as parcelas, né? Como quando você faz de maneira parcelada. Aqui está escrito de uma só vez. Nos casos de indenização à Fazenda, o funcionário será obrigado a repor de uma só vez a importância do prejuízo causado em virtude de alcance, desfalque, remissão, omissão ou efetuar recolhimento ou a entrada nos prazos legais, certo? Então, baseado nisso aqui, nós temos o pagamento de uma só vez. Fora dos casos incluídos no artigo anterior, a importância da indenização poderá ser descontada do vencimento ou remuneração, não excedendo o desconto a 10ª parte do valor destes. Tá? Então, olha só, mais uma vez reiterando, fora dos casos aqui anteriores, quais são? A importância do prejuízo causado em virtude de alcance, desfalque, remissão, omissão, em efetuar recolhimento de entrada nos prazos legais. Os prazos específicos em si não foram respeitados. Pô, o dinheiro ele é importante, né? Flui ali correção monetária, flui juros. Então, se ele está, de certa forma, causando prejuízo só por não cumprir os prazos, de uma só vez ele vai indenizar. Fora do caso do artigo anterior, a importância da indenização poderá ser descontada do vencimento ou remuneração, não excedendo a desconto de 10%, tá? A 10ª parte, né? Enfim, a 10% do valor destes aqui. Nos casos do inciso 4 do parágrafo único do artigo 245, não tendo havido má-fé, aqui em cima, né? Inciso 4, por erro de cálculo ou redução contra a fazenda estadual, por culpa em si. Né? Como é que você só pesa isso? No caso do inciso 4, não tendo havido má-fé, será aplicada a pena de repreensão, tá? Repreensão. E na reincidência, de suspensão. Então, quando o cara não agiu de má fé, no caso do inciso 4, por erro de cálculo ou redução da fazenda estadual, lembrando que pode ser por dolo ou culpa, se ele não agiu de má fé, consequentemente, o que foi de maneira culposa, tá? A ele será aplicada a pena de repreensão. E se for reincidente, é de suspensão. Tá? Toma cuidado aqui com a logística da reincidência, certo? A logística da reincidência, vamos nos atentar bastante. A reincidência, você tem a suspensão. Então, você tem a repreensão e você tem a suspensão, tá? Simples e fácil. Isso aqui. E vamos que vamos. Será igualmente responsabilidade do funcionário que, fora dos casos expressamente previstos nas leis, regulamentos ou regimentos, cometer a pessoas estranhas às repartições o desempenho de encargos que lhe competirem ou aos seus subordinados. Cometer, né, é uma palavra que fica num contexto aqui diferente, um dos significados, a língua portuguesa é bem complexa, né? Cometer é atribuir responsabilidade, né? Será igualmente responsabilizado o funcionário que, fora dos casos expressamente previstos, delegar a uma pessoa estranha a repartição ou desempenho de encargos que lhe competirem ou aos seus subordinados. Cometer é atribuir responsabilidade, você passa para alguém, é como se fosse delegar, corretamente? A expressão é como se fosse delegar a pessoas estranhas de repartição. Imagina que você trabalha home office e em uma certa situação você fala, algumas partes aqui são tranquilas, eu consigo ficar lá jogando um basquete, jogando um futebol, jogando um xadrez, enquanto eu pago esse meu amigo aqui, que está desempregado, eu pago para ele aqui R$ 1.500 por mês para ele cumprir algumas partes específicas das 8h30 da manhã até as 10h30, ele que faz, eu quero dormir mais tarde, ele que vai cuidar dessa parte objetiva aqui. E você paga lá para o cara R$ 1.500, R$ 1.600, você está ganhando 20 mil por mês, ou 10 mil por mês, né? Para você não vai fazer diferença, você consegue acordar tarde todos os dias, tá? Pode isso, Arnaldo? Não pode. Será igualmente responsabilidade do funcionário que delegar a pessoas estranhas das repartições o desempenho de encargos que lhes competirem ou aos seus subordinados, tá? Às vezes você tem uma pessoa que está abaixo de si e também não é responsabilizada para receber aquela delegação em si. A responsa administrativa não exime funcionário da civil ou criminal. Obviamente isso aqui também é bem tranquilo para a gente, tá? Que, no caso, couber nem o pagamento de indenização que ficar obrigado na forma do 247 e 248, o exame da pena disciplinar em que incorrer. Gente, as instâncias são independentes, mas o fato de você sofrer a punição em uma delas não te impede de responder às outras também. A responsa administrativa, como aqui está, não te imiscui, não te exime de se
submeter também a civil e criminal. Podem fluir, inclusive, concomitantemente. A responsa é independente da civil e da criminal. Né? Então, aqui é importante essa palavra independente, para quem não está habituado, né? As instâncias fluem automaticamente. Né? Aqui eu estou comentando como se você já soubesse, já ouvisse bastante, mas às vezes, se você não for formado direito, parece ser estranho isso daqui. É possível, então, que na repartição em que você está lotado, o chefe da repartição abra o procedimento administrativo contra você e, ao mesmo tempo, você responda no juízo criminal? É possível que o promotor de justiça ofereça uma denúncia em cima desse caso específico, no seu caso aí? É possível, né? É possível que elas fluam concomitantemente e elas são independentes, tá? Inclusive a parte indenizatória no juízo civil também. Será reintegrado ao serviço público no cargo que ocupava e com todos os direitos e vantagens devidas o servidor absolvido na justiça mediante simples comprovação do trânsito julgado que, agora aqui, nega a existência da sua autoria. Isso aqui é uma coisa importante. Nega a existência da autoria, tá? Ou do fato que deu origem à sua demissão, ou do fato. Também, gente, o que é isso aqui? Imagine que nós trabalhamos juntos e eu fui, enfim, investigado por ter feito desaparecer um tablet aqui na nossa administração pública. Beleza, aí abre-se um procedimento administrativo disciplinar, eu sou demitido e ainda, além disso, eu sou processado no juízo criminal. E lá no juízo criminal, eles conseguem encontrar uma prova nova, filmando o caso do momento em si, que o tablet não sumiu por minha culpa, e sim pela culpa do Asdrubal. O Asdrubal que pegou o tablet e levou para a casa dele, né, de maneira enganosa, não sei, ele colocou o tablet por querer ou não, todo mundo filmou e sabe-se que não foi o Rafael, foi o Asdrubal. Ou seja, existe aí a negativa, desculpa, a inexistência, a negativa de autoria, porque foi o Asdrubal, não foi o Rafael, tá? Foi o Asdrubal. Então eu consegui comprovar ali expressamente que não foi o Rafael. Essa é a negativa de autoria. A inexistência do fato é porque descobre-se que o tablet não saiu da repartição pública. Alguém colocou em cima dele uma caixa de resma. E como ele é fininho, ninguém se percebeu o desaparecimento desse tablet. Você terá jeito de ser reintegrado, pessoal, ao serviço público. Essa é a reintegração. Pessoal, olha aqui essa expressão é muito importante. Reintegração não é a readaptação, não é a recondução, não é a reintegração, não é a remoção, é reintegração. Será reintegrado ao serviço público no cargo em que ocupava, né, se ele for ali absolvido mediante simples comprovação do trânsito em julgado. Também tem que ver o trânsito em julgado, pessoal. Já falamos em outras oportunidades, né, o que, que é o trânsito em julgado. O trânsito em julgado, ele é o quê? O trânsito em julgado é uma decisão que não cabe mais recurso. Chegou ao seu fim mesmo no processo. Não é uma simples sentença de absolvição. Tem que haver o trânsito julgado. Olha só, parece estranho, mas é importante a gente saber disso aqui. O processo administrativo só poderá ser sobrestado para aguardar decisão judicial por despacho motivado da autoridade competente para aplicar a pena. Gente, o que é sobrestar? Sobrestar é suspender, tá? E a única forma dele ficar suspenso é por meio de decisão judicial. O processo administrativo só poderá ser sobrestado para aguardar. Oh, desculpa. O processo administrativo só poderá ser sobrestado para aguardar decisão judicial por despacho motivado da autoridade competente para aplicar a pena. Então, eu estou aqui, né, melhor dizendo, as instâncias são independentes, não é decisão judicial. Eu falei errado aqui. Não é decisão judicial que suspende a administrativa, não. Nada disso. Não é decisão judicial que vai suspender o procedimento administrativo disciplinar de maneira alguma. Que vai acontecer? Você está aqui numa situação, né, num cargo específico, você provê esse cargo, você trabalha nele e você sofre um procedimento administrativo aqui neste cargo, na repartição, nesse órgão aqui específico, no fórum, na terceira vara da comarca de, enfim, Pindamonhangaba. Então você está aqui cumprindo. Sofre o procedimento administrativo? Sofre. Flui ao mesmo tempo o juízo criminal lá? Sim. É possível que fique suspenso o administrativo esperando o criminal? Para que depois, no futuro, se você vier a ser absolvido por negativa de autoria, você não tenha que ser reintegrado? É possível que fique suspenso o procedimento para que você não seja demitido? Para que você não seja demitido à toa? Sim, é possível que fique suspenso. Quem é que decide isso? É o juiz? É o juiz? É o Poder Judiciário? Não, não é o Poder Judiciário. Quem é que decide isso? Quem que irá decidir a respeito dessa circunstância que eu acabei de mencionar? O processo só fica suspenso, sobrestado é suspenso, então ele só ficará suspenso para aguardar a decisão judicial por despacho motivado da autoridade aqui no local em que você está lotado. O seu chefe da repartição que ele vai permitir que isso aconteça. Beleza? Simples e fácil como língua portuguesa. A gente continua depois aqui tratando das penalidades, da extinção da penalidade, das providências preliminares, das práticas autocompositivas, termo de testamento de conduta, enfim, e da suspensão condicional da sindicância.
tá? Várias coisinhas aí. Lembrando que a sindicância não é procedimento prévio ao PAD. Pode ser que aconteça, tá? Mas ela não é necessariamente prévia ao PAD. A sindicância é uma punição, cuida de punições ali mais simples do que, no caso, o procedimento administrativo. Beleza, gente? Foco First Fé, fala depois de um estudo. Beijo no magro e bora continuar estudando que é isso aí.